Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de março, gente, hoje é sábado, 5 de março de 2022, sabadão na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma palavra de fé, sejam bem-vindos a mais um período de palavra de fé na presença de Deus, e eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 11, aonde nós estamos estudando aí um pouco da palavra de Deus, tá certo? Estamos aí firme estudando a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 11. E eu quero que você seja bem-vindo em nome de Jesus a esse sábado de vitória e já pega a palavra de Deus para a gente estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos ler, gente, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 11. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, torna-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, dorme? Se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isto da sua morte. Eles, porém, cuidava que falasse do repouso do sono. Então disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamando Dídimo aos codiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava sepultado. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que crê, vive. Crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e achou-se em secreto a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, estai aqui e te chama. O mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele à casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíram. Seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde estava Jesus, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, também chorou, e os judeus que com ele vinham, moveu-se muito com o espírito de perturbação e disse: onde o puseste?
Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vê como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, moveu-se outra vez a si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se crerdes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que estais ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixas e o rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Os fariseus formam conselho para matar Jesus. Vamos ler do versículo 46 ao versículo 57. O capítulo de número 11 é um capítulo grande, mas vamos ler ele todo. Vamos lá. Os fariseus formam conselho para matar Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que fareis, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixastes assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão e nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nós convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matar. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estavam próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquelas regiões subiam a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros: estando no templo, que vos pareça, não virás à festa? Ora, os principais do sacerdote e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde eles estavam, denunciasse para o prenderam. Queridos, o capítulo de número 11 é um capítulo que começa falando do momento em que Jesus vai entrar na cidade de Betânia. Percebam que agora Lázaro, que era amigo de Jesus, Marta e Maria, vão passar por uma tribulação e agora vai entrar em Betânia Jesus depois de Lázaro estar morto. Quando Jesus estava nas imediações, nas redondezas, Lázaro estava enfermo, então mandaram avisar Jesus e ele não veio, e ele vai chegar na cidade de Betânia estando Lázaro 4 dias morto. Há uma movimentação sobre a casa de Marta e Maria, porque a casa está lotada, todo o povo está reunido, porque Lázaro era um homem conhecido, e Jesus chega no 4º dia. Jesus agora vai perguntar aonde o puseste, você vai entender, e você conhece esse milagre onde Jesus se dirige ao sepulcro e chama com grande voz: Lázaro, vem para fora. E então o morto ressuscitou e ressurgiu dentre os mortos. Houve um alvoroço, muitos dos judeus creram, outros não creram, uns glorificavam, outros se levantavam, e Jesus ali agora vai operar esse milagre da ressurreição de Lázaro. Do versículo 46 ao versículo 57, Jesus vai ser ali questionado logo após curar um cego de nascença
e ressuscitar a Lázaro, vai haver uma reunião, um conselho dos fariseus buscando matar a Jesus. Eles vão se manifestar e vão ali se reunir, tentando procurar um momento para matar Jesus, procurando uma ordem, um decreto, uma denúncia, algo para prender e para matar a Jesus. Jesus sabe que está sendo perseguido, Jesus sabe que vai ser morto, mas Jesus continua fazendo a obra. Depois que Jesus sai ali daquele meio, Jesus vai continuar fazendo a obra no capítulo de número 12, tá bom? Jesus é um exemplo, gente, de muita perseverança. Jesus é um exemplo de pessoa que, mesmo em meio à luta, à dificuldade, à calúnia, à perseguição, é alguém que fica firme, fica de pé, se coloca na posição para fazer a vontade do Pai. Que isso sirva de exemplo para nós, tá ok? Esse foi o resumo do capítulo de número 11. Daqui a pouco eu espero você aqui na oração das 22 horas. Hoje a gente completa 20 dias de oração da campanha Coloque a Boca no Pó, talvez assim haja esperança. Ainda vai ficar faltando 20 dias para a gente orar, para encerrar a nossa campanha. E eu quero te convidar para estar comigo às 22 horas aqui, tá bom? Não esquece de deixar o teu like, o teu joinha, o teu gostei, se inscrever no canal, você que não é inscrito, porque todo dia às 6 da manhã, às 22 horas, nós temos conteúdo aqui para abençoar a sua vida, amém? Beijo, cheiro no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus e até daqui a pouco no momento da oração.